Fala, gente! Esse é mais um vídeo muito especial porque é o primeiro da segunda temporada da série Exortação que nós estamos iniciando hoje. Já gravamos a primeira temporada, está disponível aí, você pode ir na playlist e encontrar os 10 vídeos da primeira temporada da série Exortação, e essa será uma temporada também composta por mais 10 vídeos. Talvez você pergunte por que eu estou aqui ao lado desse espelho, e o fato de eu estar ao lado desse espelho nessa abertura tem tudo a ver com o tema que nós iremos trabalhar hoje. O espelho é esse objeto que possibilita vermos o nosso reflexo diante de nós. Mas nesse tema nós iremos trabalhar sobre nós fazermos um autoexame de nós mesmos no modo espiritual. Vamos ao tema. Cristo veio nos libertar do pecado e automaticamente nos livrar de sua consequência, que é a morte eterna. Mas para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados, sejamos livres dos nossos pecados, é necessário de arrependimento. Mas antes do arrependimento, é necessário que nós reconheçamos os nossos pecados. Mas eu vou ainda além, ao dizer que antes de nós reconhecermos os nossos pecados, é necessário que nós estejamos num contínuo processo de autoexame, de autoavaliação, de autorrevisão, para que assim nós possamos enxergar os nossos pecados com a ajuda de Deus. Revisão vem do latim revisio, que significa ação de rever, ver com atenção, ver cuidadosamente. Um texto, depois de escrito e antes de ser publicado, ele precisa passar pela revisão. É ali onde os erros serão encontrados. Um veículo, antes principalmente de encarar a estrada, é necessário muitas vezes passar pela revisão, para que faça uma checagem geral e assim encontre possíveis defeitos na sua estrutura mecânica, na sua estrutura elétrica, enfim. No Salmo de número 18, em algumas Bíblias, Salmo de número 19, um Salmo de Davi, no versículo de número 13, nós encontramos Davi escrevendo assim: quem pode, entretanto, ver as próprias faltas, os próprios erros? E ele diz: purificai-me das que me são ocultas. Esse mesmo Davi que escreveu essas palavras dizendo sobre a dificuldade de ver as próprias faltas, os próprios erros, foi o mesmo Davi que a Sagrada Escritura relata no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, que caiu com a mulher de Urias, na tradução da minha Bíblia, Betsabeia. Logo depois de ele ter caído em adultério com a mulher de Urias, a palavra diz no capítulo 12, que Deus enviou até ele o profeta Natã. E ao encontrar Davi, a palavra de Deus diz que Natã começou a contar uma história para Davi. Ele diz: olha, 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e um outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Versículo 4. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho a ele. Não querendo tomar de suas ovelhas, o rico, nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Então Davi, ao ouvir essa história, ficou indignado contra tal homem e disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. É então que Natã faz a grande revelação. Natã disse então a Davi: tu é esse homem. E Natã começa a dizer o que Deus havia ordenado que ele dissesse. Esse homem rico aqui, da história de Natã, era o símbolo de Davi, mas Davi não estava enxergando que era ele. Ele havia pecado, mas ele estava com dificuldade de enxergar o tamanho do seu erro. E é então que Deus confronta Davi no seu pecado. Nós,
Muitas vezes somos assim. Como Davi, temos dificuldade de enxergar o nosso próprio pecado, mas temos facilidade de ver o pecado do outro. Nós podemos aprender muito também com o profeta Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós encontramos ele direcionar ao povo palavras rígidas da parte de Deus, e muitas vezes nós encontramos ele usar a expressão: ai da nação, ai de vós, ai daqueles que praticam o mal, ai deles, ai do ímpio, ai do pecador. Lá na frente nós encontramos: ai de vós que ajuntais casa a casa, ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida, ai daqueles que ao mal chamam de bem. Mas no capítulo 6, a palavra diz que Isaías teve uma visão gloriosa de Deus no seu trono. E ali ele vê os anjos dizendo: santo, santo, santo. E no momento em que ele tem essa visão, a palavra diz que ele falou: ai de mim, ai de mim. Ele diz: estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. Ele não, nesse momento, falou: ai daqueles, ai da nação pecadora. Ele falou: ai de mim. Ele reconheceu seu pecado diante da glória de Deus. É aí então que um anjo traz uma brasa de fogo, toca os seus lábios e o seu pecado é apagado. Assim como Isaías, muitas vezes estamos pregando, estamos anunciando e estamos profetizando contra os pecados que o outro está cometendo, mas muitas vezes não estamos enxergando o nosso. O apóstolo Paulo escreve assim na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 4. Cada um examine o seu procedimento. E para que nós façamos esta autorrevisão de nós mesmos, é necessário nós entrarmos num profundo processo de reflexão. É na reflexão onde nós podemos fazer com que nossos olhos virem ao avesso e assim nós enxerguemos o nosso interior. É refletindo no silêncio que nossas faltas vêm à tona, sob a luz da presença de Deus, estando nós em oração e diante da sua palavra, que revela as nossas faltas. Sendo reveladas, nós iremos reconhecer os nossos pecados, nós iremos nos arrepender e nós seremos livres. Mas é necessário autorrevisão. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.